Oi, meus queridos, a paz. Quero contar para você uma história de sofrimento. Quero fazer uma pergunta primeiro. Vocês conhecem alguma criança, algum menino que sofreu nessa terra como sofreu Jesus Cristo? Uma criancinha de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 anos, que passou pelo menos pela metade do sofrimento que Jesus passou. Meus queridos, Jesus sofreu muito. O nascimento de Jesus foi sofrimento para Jesus nascer. Nasceu no sofrimento, não só para ele, né, que era um bebezinho, mas também especial para os pais dele. Imagina o sofrimento, né? Primeiro a Bíblia diz que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, né? Imagina naquele tempo lá, né? As pessoas ficavam criticando, né? Porque Maria tinha José. José ainda não tinha, né? A Bíblia diz coabitado com a Maria. E de repente a Maria aparece grávida. E agora imagina, se José fosse um homem que não conhecesse a palavra de Deus e que não temesse a Deus. Ele ia blasfemar contra Deus, porque ele próprio, né, ele não ia acreditar. Como pode a minha mulher estar grávida sem eu ter nada com ela? Mas a palavra de Deus diz que o José, ele era um homem sábio, muito inteligente. Ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. E a Bíblia diz que antes que ele ficasse preocupado, triste, pela novidade, né, pelo o que ele descobriu sobre Maria, o anjo do Senhor veio até ele e pediu para que José não defamasse a esposa dele, não falasse mal, não escutasse as pessoas, os comentários das pessoas, mas que Maria estava grávida do Espírito Santo e teria um filho chamado Jesus e seria o Salvador do mundo. E José era um homem simples, humilde, crente, um grande homem de Deus. Então ali ele passou a crer que realmente a mulher dele estaria grávida pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz agora que foram um grande sofrimento até que Maria, né, crescesse aquela barriga e tivesse o filho Jesus Cristo. O menino que mais sofreu dessa terra, a criança que mais padeceu sofrimento e humilhação entre todas as outras crianças. E até que essa criança veio nascer, nós sabemos da história que eles tiveram que fugir para o Egito, porque agora, né, Deus manda o anjo avisar para José e Maria, após o nascimento de Jesus, que assim que ele nasceu já tinha pessoas para matá-lo, o rei Herodes. Quando ele descobre que o Salvador do mundo tinha nascido em Belém, então ele prepara a turma dele, os soldados dele, para que matem todo menino recém-nascido. Porque ele sabendo que matando os meninos, Jesus morreria no meio. Mas como ele era um menino filho de Deus, né? Era o Salvador que veio cumprir a missão, ele não poderia morrer. Aliás, ele estava aos cuidados do Deus Todo-Poderoso, do Pai dele. E imediatamente a Bíblia diz que Deus então envia um anjo para que vá até José. De madrugada, queridos, não foi de dia. De dia tudo é mais fácil. Naquela época, vocês sabem que não existia carro. Qual era o carro que Maria e José tinham? Um jumento, que não era nem deles, era dos outros, emprestado. E de madrugada agora chega o anjo no ouvido de José e diz para que José fuja para o Egito, saia correndo com Jesus de madrugada. Nós não sabemos a hora, mas sabemos que foi tarde, muito tarde da noite. E agora ele sai, imagina o sofrimento, né, de um pai e de uma mãe ter que viver dessa forma, para que não veja seu filho ser morto. E eles fugiram, eles obedeceram à voz de Deus através do anjo, dizendo para que eles se retirassem urgente para o Egito, porque o rei Herodes queria matar todos os bebês recém-nascidos. E um desses bebês era Jesus Cristo. E não teve demora. Quando se ouve a voz de Deus, o que nós fazemos? Nós apenas obedecemos. Não devemos esperar. E a Bíblia diz que foi o que José fez. Vamos aqui, eu vou ler o relato para vocês. Tendo eles partido,
eis que apareceram um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque o rei Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Tudo estava profetizado. Os profetas do Antigo Testamento já tinham profetizado sobre a morte de Jesus. Há mais de 400 anos, de 500 anos atrás, vários profetas profetizaram sobre o Salvador Jesus Cristo, que viria através de uma mulher, da Virgem Maria. E o provérbio que veio e se fez carne na terra. E a Bíblia diz, então, que Deus ainda pede para que José fique lá por um bom tempo, até que Deus permite a morte do rei Herodes, para que agora José fique livre a retornar à terra novamente com seu bebê. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Isto mostra que quando Deus tem obra na nossa vida, o diabo não leva. Por mais que o diabo tentou várias vezes matar o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não permitiu que ele fizesse isso, porque estava aos cuidados, ao controle do Deus Todo-Poderoso. Isso não é diferente de nós, pois quando nós aceitamos esse Jesus misericordioso como nosso Salvador, pode ter certeza, queridos, que ele faz o mesmo conosco, amém? Que essa mensagem fique para que você possa meditar nela e saber como Deus é tão bom e como Deus nos ama de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para meus irmãos, para que todos possam meditar e entregar a vida para o menino Jesus. Esse menino Jesus hoje está à direita do Deus Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós. Amém?